professora Luciana, enfim, toda encabeçando a organização, várias questões aí administrativas ainda a serem resolvidas, acredito, em relação à passagem do professor Down. Então, nesse caso, nós perdoamos a ausência dela e me deram a honra de apresentar a professora Beatriz. Eu acho que antes de professora, minha colega, minha amiga, né? Ai, fico emocionada no momento do mestrado em São Paulo, próximo de pessoas maravilhosas como a professora Rebeca Scherer, professora vestibular, e claro, essas pessoas maravilhosas também atraem pessoas maravilhosas como a professora Beatriz. Não vou me delongar, senão eu vou começar a chorar aqui. E com certeza ela tem muito mais para falar do que eu. Bom dia a todos e fiquem então aqui com a fala da professora Beatriz. Obrigada. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Vladimir, eu acho que tem mão nisso, né? Maria Ângela também. É um prazer estar aqui e foi um privilégio receber esse convite porque me obrigou a estudar. A gente, né, tem um problema na academia que a gente se envolve com milhões de outras coisas e raramente a gente tem o tempo que a gente quer para poder fazer o que a gente gosta, né? E esse convite, num primeiro momento, ele caiu de mau jeito, porque eu falei, puxa, Sicope, patrimônio, eu sou historiadora da urbanização, trabalho há anos com o professor Nestor lá na FAO, tenho uma vivência nessas questões de história da formação colonial, né, dos engenheiros militares, minha tese foi sobre a engenharia militar, os desenhos dos engenheiros, os projetos, e tem tudo a ver com essas áreas de fronteira, mas eu me propus um outro desafio. Eu falei, não, eu também vou falar sobre isso, óbvio, é o que eu sei fazer, mas não é isso que este evento me pede. Eu acho que, primeiro, um Sicope, o primeiro nacional, que elege, e eu acho que da forma mais feliz possível, uma zona de fronteira para ser trabalhada, eu acho que é uma inflexão do ponto de vista de como se pensar a preservação do patrimônio. Eu acho que a gente tem que começar a repensar esses regionalismos historiográficos, né? As pesquisas, quem é de Goiás, pesquisa Goiás, quem é de Mato Grosso, pesquisa Mato Grosso, quem é de Bauru, pesquisa Bauru, quem é de Campinas, pesquisa... E hoje, né, nós estamos falando de macro-regiões que essas políticas não se efetivam justamente por isso, né? E a gente precisa romper com esse regionalismo historiográfico, o regionalismo das políticas de preservação. E eu acho que esse Sicope, a meu ver, né, sempre uma entidade latino-americana, mundial, né, mas também com esse perfil latino-americano na sua formação, ele se propôs essa missão. Então, ao vir para Mato Grosso, e quem sabe no futuro, né, estávamos falando aqui, eu e a Rocinho, quem sabe a próxima para a Amazônia, ou que nada, às vezes as áreas de fronteiras podem ser áreas, às vezes, entre estados, né? Nós estávamos falando sobre isso ontem. Né? Quem mora mais perto de Goiás, embora esteja vinculado ali no Araguaia, vinculado ao estado de Mato Grosso, se sente muito mais pertencente por vinculações cotidianas com o lado de lá. Então, essas fronteiras políticas não querem dizer nada. Então, trabalhar a ideia de fronteira, eu acho que é o que se propôs este evento que está aqui em curso. Então, foi esse desafio que eu também me propus a enfrentar. E aí, né, me vali de uma experiência anterior, de um trabalho que o professor Nestor realizou há uns 4 anos atrás para o IFAM, sob encomenda. O IFAM também está nessa direção. Né? E o Dalmo vem falar sobre isso, da sua primeira experiência, que foi sobre a paisagem cultural de Santa Catarina. A segunda experiência que o IFAM promoveu foi o inventário de um patrimônio macro-regional de uma paisagem cultural da mineração, onde não se sabia, ou se sabia, pensava-se que era muito curta, não se sabia a longevidade de mineração do que a gente chama de repartição do Sul. Governo do Estado de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Foi feito um inventário colossal. Vladimir, eu vou pedir para você fazer a propaganda, levanta o livro. eu trouxe para vocês um exemplar para a Luciana, para a biblioteca. Por quê?
porque é uma maneira de pensar diferente. É um estudo de paisagem cultural, macro-regional, envolvendo 3 estados, encomendado pelo IFAM, envolvendo uma paisagem natural, entre aspas, porque tudo é antropizado, né? Também ela muito particular, envolvendo uma rede de caminhos, uma rede de cidades e pontos de mineração. Ele inventariou mais de 300 pontos de mineração. Fazendo uma pesquisa muito particular, que é o que ele sabe melhor fazer, que eu chamo de arqueologia da paisagem, né? Desvelando essas camadas por meio de iconografia, cartografia antiga, e foi chegando aos pontos de mineração pela cartografia, pela toponímia. Todo núcleozinho que se precisasse tinha o Morro das Lavras, o Rio das Lavras. Então, como fazer a metodologia? E ao final do livro, ele propõe uma estratégia, um programa de ação em perspectiva macro-regional. Eu acho que é disso que se trata, né? E eu vou aqui ousar me aventurar a pensar alguma coisa para os sertões, que eu chamei de sertões do poente. Essa macrozona, sem fronteira definida, né? A fronteira política é artificial, a gente tem que imaginar, né? Contornos muito dilatados e que envolve, claro, o Mato Grosso do Sul e Goiás, sem dúvida, mas envolve partes de Rondônia, partes do Tocantins, eu acredito que partes do Pará, envolve lá embaixo Paraná, né? O Guairá ali é uma fronteira interessantíssima, Pantanal. Paraná, um pouco até Rio Grande do Sul, ou seja, uma macrocíssima zona, né, que precisa ser pensada enquanto tal. Ontem a nossa discussão do final da noite era essa. Cáceres, pontualmente, esses núcleos não têm poder nenhum. Quer dizer, talvez o que a gente precise começar a pensar é em políticas mais alargadas, envolvendo áreas, de forma a criar uma identidade patrimonial, né, em que os núcleos todos se sintam parte, e aí fortalecidos, né? E aí não só envolvendo o Brasil, mas estamos numa área em que muitas das nossas questões resvalam na Bolívia, são 700 quilômetros de fronteira do Mato Grosso com a Bolívia, não é pouco. E sem falar com o Paraguai, quer dizer, não dá para a gente pensar os sertões do poente cindindo o Brasil do que seria a América Espanhola. Então eu vou tentar aqui, é claro que é um exercício, não é algo acabado, não era a minha praia, eu tive que estudar, eu estudei recentemente, então vão ter falhas de memória, né? E tem uma coisa interessante também, eu não conhecia o local, então eu vim em busca dessa minha cartografia. Eu vim da janelinha pedir para a aeromoça me dar a janelinha do avião, em busca, né, de achar os rios, de achar os diversos tipos de paisagem, de relevos, de depressão que eu tinha estudado. E fui me surpreendendo, né, à medida que fui chegando ao contexto, especialmente essa zona aqui de Cuiabá, lindíssima, rodeada por essa chapada, que eu não sabia que era exatamente a dos Guimarães. Então, é interessante, o meu movimento é um movimento de quem está de fora. Talvez o que eu vá falar para vocês é óbvio para vocês que estão de dentro, mas nós temos que pensar em políticas para o Brasil, para a América, e quem está de fora não conhece o que vocês conhecem. Então, talvez a minha perplexidade diante do que eu aprendi seja interessante para vocês perceberem o que vocês têm que fazer para ensinar para o resto do Brasil e da América Latina sobre vocês. Porque, na verdade, a gente vive fragmentos de Brasil. E a gente pouco sabe, de fato, do que é essa América do Sul. Então, é sobre isso que eu vou falar. Primeiro, paisagem cultural, que é um conceito bem alargado, eu acho que é a linha de ação do patrimônio mais recente, e eu vou explicar o que eu entendo por isso. Depois, sertões do poente. Eu roubei a expressão de uma belíssima tese. Nós temos duas dissertações, na verdade são teses de doutorado, uma e uma dissertação de mestrado sobre esses sertões do poente, que eu acho que vale a pena vocês acessarem, porque estão, pelo menos uma delas na internet, a outra um artigo resume a tese na internet. Uma é da Renata Malcher Araújo, que é uma belemita que fez toda a formação dela em Portugal, e ela estudou, não por acaso, o mestrado dela na Universidade Nova de Lisboa é sobre a Amazônia. Formação da Amazônia no 18, da cidade, da urbanização na Amazônia. E o doutorado é sobre o Mato Grosso. São políticas semelhantes que definiram essa raia fronteiriça. É o mesmo governador Rolim de Moura,
E elas têm que ser pensadas, quando a gente pensar numa paisagem cultural, talvez a gente tenha que pensar, por isso talvez o próximo Cicop seja da Amazônia, isso aqui é muito uma coisa só, né? Embora com paisagens diferentes. O outro trabalho foi uma surpresa, é um orientando, é um mestrado com perfil de doutorado, ele se chama Carlos Eugênio Nogueira, e ele sim dá o nome para essa zona de Sertões do Poente. O trabalho é maravilhoso, orientado pelo saudoso Antônio Carlos Robert de Moraes, que é o discípulo do Milton Santos, uma maravilha, pena que faleceu muito cedo, em 2008, pelo Departamento de Geografia da FEFELESH, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Então, esse você pode baixar. Eu usei muita coisa dele, porque, de fato, ele faz uma síntese muito curiosa sobre esses sertões do norte. A ideia de fronteira, né? A ideia de fronteira, na linha do como faz o Peter Burke e o Gludzinski, o Sérgio, como zona de contato. Então, essa fronteira porosa, essa fronteira aberta, privilegiada zona de encontros culturais, trocas, muito híbrida por natureza. Esse é o conceito de fronteira que eu vou tratar aqui. E não a fronteira enquanto decisão política, porque ela é artificial e ela não cinge na prática. Primeira coisa, eu vou contar para vocês, e eu vi ele chegar, agora ele já sumiu, olha lá, ele está aqui. Eu tive o privilégio, quem me conhece de perto sabe que eu tenho um lado B, eu sou uma apaixonada por astrologia. Faço o mapa de quem quiser, de graça, adoro. E eu acredito na conspiração dos astros, porque quando eu fui convidada, e eu fiquei incomodada, eu falei, o que eu vou falar no Cicop, né? Eu tenho um aluno já de longa data, o Lucas Anguinoni, que estava desenvolvendo na FAUNT-FG, especialmente querendo trabalhar Cuiabá, e ao longo de 2 anos ele percorria as minhas disciplinas, a de paisagem cultural, a de história da urbanização, A1, A2, A3. E ele ia trazendo Cuiabá para mim, até me pegando no corredor, né, me mostrando, trazendo relatos de viajantes, querendo estudar. Então, eu fui apresentada para esse universo pelo Lucas. E o Lucas, no seu TCC, e foi onde eu reencontrei a Doriane, foi uma manhã memorável, deliciosa, né? Começou com esse CD, com essa imagem, Lucas, que eu não pude me deixar de trazer. Que para vocês é natural. Depois eu, caminhando ontem com o Maurício, eu percebi que tem aqui o Marco Geodésio, eu pensei que era uma invenção dele. Não, para vocês é natural, mas para nós que estamos lá do outro lado do sertão, não é. Essa centralidade, essa continentalidade desta tal macrozona que eu vou chamar de hora em diante de Sertões do Poente. Eu não tinha essa dimensão, e sobretudo essa ideia de uma mesma latitude entre Salvador e Lima. Claro que com milhões de barreiras aí entre uma coisa e outra, mas vamos pensar nessa ideia de continentalidade, de centralidade, essa ideia de que os estrangeiros falavam heartland, coração, e um coração pulsante e irrigado, não de hoje, mas lá de trás, desde o 16, desde o 17, a Assunção do Paraguai, os mochos e os chiquitos, isso aqui pulsava. E coração, a metáfora é boa, porque essa ideia de algo que pulsa e irradia em todas as direções uma série de artérias vitais, né? Caminhos, vocês vão ver caminhos, nós precisamos pensar em políticas de preservação de conjunto, redes fluviais, bacias emendadas, é um fenômeno que só se observa aqui, é bonito, né? Bacias emendadas, fluxos, dinâmicas, é isso que faz uma paisagem cultural, né? Criando identidades comuns, né? Alguns denominadores comuns e muita também diversidade macro-regional. Então, essa ideia de continentalidade vai estar, de centralidade, de heartland, está permeando a minha fala o tempo todo. Do ponto de vista da paisagem, eu acho que é importante evocar o Milton Santos e o Tunico, porque eles dão uma maneira de pensar o objeto que me parece interessante. Paisagem não é sinônimo de espaço, isso é legal, porque ele define a ideia de espaço como espaço social, é como o Nestor trabalha, né? Como uma instância do social. A gente tem, as relações sociais têm dimensões políticas, econômicas, culturais, o Nestor sempre fala, tudo é o social. Essa ideia de falar político, social, socioeconômico, não tem nada a ver. Tudo é o social, com dimensões
tensões políticas, culturais que se intermeiam aí. As relações sociais também têm dimensões espaciais. Elas se espacializam. E essa espacialização é produto, é resultado, mas é vetor de novas relações. Então é nesse sentido que eu vou entender essa ideia do espaço como uma instância social. Isso está no Milton Santos, isso está no Nestor. E paisagem não é sinônimo de espaço. A paisagem é um recorte. A paisagem é um recorte dado pela visão. E aí ele vai definir: a paisagem é um conjunto de formas que, num dado momento, exprimem heranças que representam sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. O espaço é a vida que as anima. Aí ele diz assim: olha, a palavra paisagem é frequentemente utilizada em vez de configuração territorial. Esse é o conjunto de elementos naturais e artificiais que fisicamente caracterizam uma área. A rigor, a paisagem é apenas a porção da configuração territorial que eu preciso abarcar com a visão. Então, a primeira coisa, a paisagem é recorte. É produto da construção humana. E é um problema de cada um. Eu vou recortar os meus sertões como eu quiser aqui. E eu vou propor para vocês um recorte. Então, é isso, é um recorte. Ela envolve elementos naturais. O conceito é bom. Se eu falar só aqui de urbanização, eu estou falando de uma camada da paisagem. Uma camada da parte artificial da paisagem, a parte antrópica. Eu vou falar também da parte da paisagem natural, que não é natural, como diz o meu amigo Dante Martins Teixeira, não tem nada de natural. Prístino não tem mais nada, porque desde os índios a modificação do meio é uma constante, mas o fato é que nós temos que aliar esse aspecto da chamada natureza, né? Nessa questão da paisagem cultural. Então é nesse sentido que eu vou trabalhar, e essa ideia de camadas de tempos, e o conceito é lindo, e onde o Milton bebe no Brodel, também foi uma surpresa, né? O Milton Santos, dos anos 70, ele promove uma inflexão na geografia no Brasil, porque ele diz que a geografia estava viúva do espaço social, desumanizada e destemporalizada. E para isso ele se aproxima do Fernand Brodel, aquele historiador da nova história francesa, que é apaixonado por geohistória, né? E ele cria o conceito de rugosidades inspirado no Brodel, né? Como a ruga dos nossos rostos, né? Que exprimem as cicatrizes do tempo. A paisagem exprime as cicatrizes dos diversos tempos. Então, essa ideia de a paisagem como camadas desiguais de tempos. E cabe a nós aqui fazer o que eu estou chamando de uma arqueologia da paisagem, tentar criar métodos, né? Mobilizar fontes. E aí é um trabalho de arqueólogo, por isso que o Cicop também é um lugar privilegiado para isso. Não é só historiador, é biólogo, como o Dante Martins Teixeira, é geógrafo, é arquiteto urbanista, porque são afeitos para essas questões que nos interessam, né? É um trabalho multidisciplinar, esse trabalho de arqueologia da paisagem. E o Nestor, para poder inventariar essas minas todas daqui da repartição do Sul, ele precisou de geólogos, ele precisou de arqueólogos, ele precisou de antropólogos. E a gente precisa começar a trabalhar com eles, né? Essa macrozona de vocês, ali no Xingu, não sei se vocês sabem, agora os arqueólogos, inclusive os do Mar e o Eduardo Neves, descobriram uma civilização que remonta lá, sei lá, ao Neolítico, à pré-história indígena, que era extremamente sofisticada e que deixou vestígios materiais muito complexos, quase que uma civilização complexa, quase que pré-urbana. Da mesma forma como a Ana Roosevelt descobriu para o Marajó, um solo de terra preta artificialmente criado, que envolve grupos tribais de ampla população. Então nós estamos falando de sítios arqueológicos históricos e pré-históricos. Nós estamos falando de muita coisa, mas é disso que se trata nessa escala macro-regional. E a nossa ideia, então, é pensar uma metodologia, né, para desvelar essas camadas desiguais, porque deixam resíduos desiguais, né? O século XIX está aí, o século XX matou uma série de outros, mas os resíduos do colonial estão aí, os resíduos dos índios. Hoje no hotel, no café da manhã, eu via vários índios, né? Estão todos aí, né? E a gente precisa começar a desvelar. Voltemos então para a ideia da centralidade, da continentalidade, para dar início a essa precisão dos contornos dessa macrozona, que é a primeira coisa que eu quero tratar. Primeira coisa, essa centralidade não é uma invenção nossa. Ela está lá na mitologia indígena, ela é apropriada pelo espanhol, a tal da Lagoa do Charaies. Vocês devem
conhecer bem essa mitologia toda. É bonita, né? Porque é isso, a comunicação das bacias, né? Eu e a Iris tivemos a oportunidade de trabalhar com o pessoal do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e eles tentaram, então, pelos satélites, pelas imagens de satélites, precisar o encontro dessas bacias. E eles chegaram à conclusão que quando o colonizador chegou, provavelmente o mito existisse, mas a comunicação naquele momento não estava mais existindo. O que estava sendo veiculado era mais a mitologia. Mas seja lá como for, no século XVIII, as pessoas se comunicavam interbacias. E não era algo excepcional. Então, essa comunicabilidade, essas águas emendadas, né, que fazem de Cuiabá, dessa região nossa aqui, ó, uma roldana macroterritorial, é outra imagem bonita. Nó fecha, né? Roldana é melhor, gira, né? É algo que nós vamos ver continuamente, né? O Brasil de norte a sul, de leste a oeste, se encontrando, né? Nesta roldana que era a Lagoa do Charaías. Olha lá, na cartografia do 18 ela ainda está lá, no coração da América do Sul. Então, sertões no plural, não sertão. Eu recentemente orientei um trabalho também de uma moça que acabou ganhando o prêmio Odebrecht, das últimas coisas boas do Odebrecht, e publicou o livro, a Natália Montenegro Diniz, e ela escreveu um livro chamado Um Sertão e Tantos Outros. Está publicado, muito lindo, sobre as fazendas de gado dos sertões do norte. A gente deu o nome de Sertões do Norte. E ela descobriu que aquela macrozona que a gente chama de sertão nordestino é uma falácia. Sertão centro-oeste horrível. Homogeneiza uma coisa que é extremamente diversa. São diversos sertões no mesmo sertão. Lá tinha o de Inhamuns, o de não sei quando, né? Aqui também deve ter vários dentro deste que eu vou chamar de sertões do Poente, no plural, sim. E aí a toponímia, como diz a Alice Canter, é uma chave importante. Vamos tentar delinear esses contornos, né? Vai muito além dessa fronteira natural, que depois vai ser a nossa fronteira mais ou menos política. Né? Esse Heartland aí, olha, que está no meio, ó, tem a fronteira com esse aqui. Ele está aqui, né? Ele envolve o lado de lá também, né? Então, vamos pensar, é uma macrozona. O Rolim de Moura, que foi o primeiro governador quando ele aqui chegou, é lindo o relato do Rolim de Moura, foi publicado pela Noiva Canova, numa revista, vocês devem conhecer, ela é daqui. É lindo o relato do primeiro governador. As entradas dos governadores aqui deixaram relatos um mais lindo que o outro. O Rolim de Moura veio pelo Porto de Araraquara, pelas monções, então ele vem por água, 5 meses de viagem. O Balsemão, que a Iris vai falar hoje à noite, ele veio pelo norte, com uma viagem filosófica, veio pelo norte, as monções do norte, pelo Guaporé, Madeira. O Luiz de Albuquerque Pereira de Castro, eles veio por terra. Então nós temos 3 tipos de entradas e 3 percepções de uma paisagem. O Rolim de Moura fala uma coisa que eu acho tão bonita. Ele fala assim, ó: rios tão caudalosos, matos tão espessos e campos tão dilatados que fazem admiração a quem vem de uma terra tão apertada como o nosso reino. Ele está espantado com essa ideia de dilatação. Não tem fim. Né? É uma coisa, essa região é isso, os contornos são muito imprecisos. Né? E é por aí que a gente precisa começar a pensar. E paisagens muito dilatadas com diversas composições paisagísticas, não é uma paisagem. Né? Porque a paisagem cultural não necessariamente implica em homogeneidade. É o contrário disso. São diversas composições paisagísticas que podem estar ali contidas. Né? E é isso que ele percebe. Né? Matos entremeados a campos, né? Relevos variados. Os espanhóis chamavam essa zona de províncias gigantes das Índias. É isso. Seja o espanhol olhando, seja o nosso lado, é uma área gigante que o europeu assusta, né? Do ponto de vista da geografia, vamos pensar o que envolve. Isso vocês conhecem, eu estava conversando ontem e falei, nossa, não vou falar nenhuma novidade. Mas para o estranho é muita novidade, porque quando eu vim, o que eu imaginava ver? O Cerrado. Eu estou indo para o centro-oeste, eu vou ver o agrobusiness e o Cerrado. E eu fui estudar, não.
mais de um bioma no que eu imaginava um bioma só. Diversas geografias físicas, meu Deus, eu falava... Então, isso que a gente desenha como fronteira política não quer dizer nada. Né? Não quer dizer nada, porque se a gente pensar essa macrozona, ela está aqui, ó. E ela envolve áreas florestadíssimas aqui, no que seria a bacia amazônica, envolve propriamente o cerrado, que são cerrados no plural, que são diversos tipos, né? Envolve essas áreas molhadas e banhadas do Pantanal, envolve campos, é de uma riqueza e uma biodiversidade fabulosa, quando a gente homogeneiza com essa imagem típica. Isso eu estou falando na minha cabeça, essa é a cabeça do que eu ia ver aqui. Aí eu fui consultar o meu biólogo de plantão, que é o Dante Martins Teixeira. Vocês têm que ler tudo sobre ele, porque ele é um biólogo interessado em história natural. Então ele leu todas as fontes de época. É fantástico o que ele faz, e agora a gente já tem até uma disciplina juntos na FAO sobre paisagem cultural. E ele falou para mim, eu liguei para ele, falei, Dante, me define o cerrado. Ele falou, cerrado, e escreveu para mim no e-mail. Olha, no que tange a vegetação, afora as áreas próximas das fozes dos rios Madeira, Xinguarinhos, Tocantins e outros formadores do Amazonas, por sua margem direita, que apresentam de fato extensas faixas de transição para o domínio da grande floresta amazônica, a região em boa parte se insere no domínio morfoclimático dos cerrados. Aí ele fala um monte de coisa, ele diz assim, olha, em termos bem grosseiros, o segundo parágrafo, cerrado é um dos ditos biomas mais complicados por constituir uma autêntica coxa de retalhos, onde coexistem diversos tipos de paisagem aberta, cerrado lenhosos, campos sujos, campos limpos, florestas, paisagens florestais, floresta amazônica, ou seja, aquilo que as fotografias geralmente mostram é o cerrado lenhoso, que representa apenas uma das formações encontradas. Então, é complicado. Quando a gente vai falar, é a mesma coisa que foi a surpresa com a caatinga. São diversas caatingas. A Lorelai Cury agora publicou um livro sobre as caatingas e a visão como elas foram antropizadas. Então esse cerrado também foi antropizado. Ele fala, cuidado com a Hercule Florence, cuidado com a viagem filosófica, porque você não vai encontrar... Nem mesmo o Hercule Florence encontrou um cerrado prístino. Já encontrou um cerrado mexido. Então, essas representações típicas, a gente precisa primeiro desmistificar e começar a pensar na diversidade. O conceito de paisagem cultural, ele pede a ideia não da homogeneidade, da diversidade, a começar do meio ambiente, né? Então, essa é uma paisagem. Esses ipês, essas mangabeiras, né? Essa é uma das imagens de cerrado, mas não é o que... tem outras tantas, sem falar as veredas. Essa questão dos tipos de relevo, eu fui estudar, são 3 tipos de relevo, são 2 unidades de relevo, planaltos e depressões. Só nos planaltos tem 3 tipos de planaltos. Em todos predominam essas chapadas, esses topoplanos, que só tem aqui, gente. Eu acho que só tem aqui o Parecio, o Veadeiros, estou incluindo nessa macrozona Goiás, hein? Então vamos pensar os Veadeiros. É só esse coração que tem essas chapadas tão acentuadas, né? A terra, do avião, eu fiquei encantada, porque a terra vem vindo plana, e depois ela começa a enrugar. Quando você chega aqui em Cuiabá, está envolvida por essa rugosidade que são a cadeia lá da Chapada dos Guimarães. Sem falar nessas veredas com buritizais, quer dizer, é um monte de coisa, né? E as águas banhadas do Pantanal, que tem vinculação com toda a região da América Espanhola, né? O Rolim de Moura falava viilhas de Tuiuius, né? Essa ideia, né? Cachoeiras 1000, né? Uma navegação fluvial dificílima, eles faziam varações, né? Com a canoa nas costas, o varadouro de Camapuã, 14 quilômetros de varação. Tinha um pouso fantástico por conta disso. Mas é isso. É uma riqueza, né? Bom, unidade de relevo, 2 tipos, depressão e especialmente essa área de depressão aqui, ó. Essa é uma área forte de depressão e a depressão na região tocantina. Essa região legal, essa região do Araguaia, que é fantástica. Você vê colonização aqui e você vai ver colonização aqui, ó. Mas esse meio ficou vazio durante, sei lá, até quando? Ali havia no período colonial os caiapós. Ao Xingu aí no meio. Então, a gente precisa imaginar isso, né? Onde deu para entrar, como deu para entrar, né?
As áreas de resistência, seja pela via da natureza, seja a via da humana, os índios, né, os índios rivais, né, impediram. Então, esses contatos também nem sempre são diretos, apesar da contiguidade, né? Essa região aqui é um miolo interessante, é vazio, é confuso, ele é difícil, é o Xingu aí no meio. Mas tem aquilo que eu falei, tem o sítio arqueológico pré-histórico, que também precisa ser incluído, se é que a gente vai fazer um inventário dessa magnitude. Bacias hidrográficas, o coração, né, Lucas, você usou uma metáfora bonita no teu trabalho, como é que é? Flutuante, uma área, como que você falou? Essa zona aqui do Cuiabá, você usou uma metáfora no seu trabalho, que era uma coisa de um lacustre, alagado, é uma coisa de... Esse heartland aqui é muito aquático, é muito rico, né? Como que você falou? Um continente flutuante. No sentido dessa ideia de quantas bacias hidrográficas aqui se encontram. Então, vamos pensar. Tocantinha, a gente tem que incluir o lado de lá, que a gente pensa o Goiás é outro papo, né? Não, nós estamos falando de uma macro-região que envolve aquela coisa do Araguaia, do Tocantins. Bacia Amazônica, Madeira, Mamoré, Guaporé. Vamos pensar Paraguai, maravilhoso, né? E, além de tudo, tem uma partezinha de São Francisco. Eu falei, não, esse São Francisco é terrível, porque ele tem um pedaço dele que implicou em várias entradas, os curraleiros todos que ocuparam o norte de Goiás, que o norte de Goiás é diferente do sul de Goiás. A diversidade é aí. É gente da Bahia que colonizou, tanto é que a festa do Bonfim lá, de Natividade, tem muito a ver com a festa do Bonfim baiana. Não tem nada a ver com paulista. Então, nós estamos falando de uma área em que as entradas se deram por diversas vias, inclusive pelo São Francisco. Então, diversas bacias. Isso tem que ser pensado enquanto conjunto, né? E não como separado. E aí, a bacia do Paraguai e a Amazônica, toda relacionada com o mundo espanhol, né? Bom, olha, tem aí o material do Radan, a Folha de Cuiabá, o Dante falou, está na internet, é fantástico. Dá tudo sobre essas coisas que eu estou mostrando. Bom, perfil topográfico alto, a região do Planalto Central, hoje brasileiro, né, mas americano, muito alta, né, em relação ao resto. Pré-existências nativas. Milhões de etnias, grupos. Estão todos aí, eu vi na cara do hotel hoje. Não só nas esculturas que ornamentavam no hotel, como folclore, né? Eu vi na mesa do café da manhã. É preciso criar esse pertencimento, é preciso criar, né, retomar essa ideia de uma identidade híbrida que incluiu o indígena como parte ativa desse processo, né, mas que não é só o indígena. E a gente tem que pensar das ocupações castelhanas muito mais anteriores do que as portuguesas. Então, essas etnias várias, né, os Guaicurus, para mim, são exemplos incríveis, são índios do Pantanal, que vão selar um tratado de paz com portugueses em 1791. Eles sequenciam a presença dos jesuítas naquela zona pantaneira, eles são terríveis, e eles são cavaleiros. Ora, como diz o meu amigo Dante Martins Teixeira, cavalo não existia nas Américas. No México ele chega pelo Hernán Cortés, aqui no sul ele chega com os colonos. O Guaicuru é o exemplo do hibridismo. Ele se apropria do cavalo, que foge e vira selvagem. Ele aprende a montar e ele se torna exímio e ele vai negociar com os castelhanos e os portugueses o tempo todo porque ele monta muito bem. Quando ele não montava, a não ser com a chegada do espanhol. Então, o Guaicuru é uma figura que pode ser metaforicamente mostrar a circularidade das coisas. Quer dizer, não é só o Adivina que chega e introduz. Ele introduz, o outro se apropria e negocia com ele. E é isso que eles vão selar um tratado, que vai ser festejado em Vila Bela da Santíssima Trindade. E a filha do cacique, na hora de selar o acordo, se chama Dona Catarina. Quer dizer, é disso que se trata. Os índios estão, olha, aquele ali, nos desenhos do Alexandre Rodrigues Ferreira, essa viagem filosófica é fantástica. A documentação está toda online na parte amazônica, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A parte referente ao Mato Grosso, essa nossa zona aqui, está em Lisboa, no Museu Bocage. E o Dante Martins Teixeira acaba de publicar esse livro em 2 volumes, pela Ediciones Capa.
Você tem que ter aqui, é fantástico. E aí mostra os gentios, né? Os animais, né? E os gentios. E os gentios, esse aqui, índios castelhanos. Nenhuma coisa nem outra. Né? E Santa Cruz de la Sierra, é frio, né? Eles estão vestidos. Essa aqui eu acho máxima, é a mulher desse. ela é feiosa, né? Mas ela não tem um ar ela está vestida de um jeito engraçado, né? Que não é o nosso estereótipo de índio. O nosso estereótipo de índio é esse, né? Mas aqui nós temos todos esses. Índios vestidos, os Mura na fronteira do Madeira, eram índios difíceis de negociar. Então, a gente tem que imaginar diversos sertões, nada vazios, nada desconhecidos, bastante ocupados por grupos tribais muito diversificados, dos bororos mais afeitos à política do cunhadismo, tupis, guaranis, a outros como os caiapós, temidos por seus porretes, os guaicurus, temidos por seus cavalos, né, os Mura, etc. E a cartografia não dá conta disso. Quando a gente pega esse é o primeiro mapa do Brasil como um todo, a Nova Lusitânia, 1797. A Iris vai falar sobre isso hoje. Olha como aparece essa zona aqui. Um vazio. Não tinha nada de vazio. Estou falando aí do lado de lá espanhol, claro, né? Desse lado ainda tem mais representação que aqui, mas o fato é, isso tudo era uma coisa só. Indígenas, jesuítas, açuceiros, área de Chaco, que é uma área de banhada, de campos de caça, extensos herbais, essa região do Paraguai era incrível. E ela foi inicialmente ocupada de Assunção. A ocupação é de Assunção vai para Buenos Aires, de Assunção vai para Santa Cruz de la Sierra, com os açucenhos, vêm os jesuítas. A gente precisa pensar em arquivos combinados. Hoje, a central dos jesuítas é em Roma. Os mochos e os chiquitos são um mundo à parte aqui do lado da Bolívia. Certamente os arquivos paraguaios e bolivianos devem ter coisas sobre nossas histórias comuns. Mas, em se tratando de jesuítas, um estado dentro do nosso estado, né, híbrido ibérico, é Roma. Então, nós temos que mobilizar fontes, às vezes, fora dos circuitos que nós estamos habituados. Né? Essa região do Guaiá envolvia jesuíta, envolvia açucenhos e envolvia paulistas. E sabe de onde? Santana de Parnaíba. Para vocês não é nada, mas para nós, São Paulo, Santana do Parnaíba, vizinho. Os Fernandes, que fundaram Itu, Sorocaba e Santana de Parnaíba. Fernandes é um nome castelhano. A mãe é filha do cacique Tibiriçá, Susana Dias. O pai, o primeiro é português, o segundo já era castelhano do Paraguai. Essa gente vivia aqui no Guairá. O Guairá é essa zona aqui do Paranapanema, Paraná, é uma zona muito interessante porque tinha os herbais de mate. E vinham caçar índios, porque para abastecer os engenhos de trigo, e o Nestor mostra agora a mineração do sul, que era feita com mão de obra indígena. Então é uma triangulação. O Carlos Vilardaga, que é um pesquisador nosso lá da USP, ele fala disso, ele fala, puxa, é incrível, como os paulistas circularam e chegavam às minas de Potosí. Aliás, isso é uma coisa interessante, as vestimentas, vocês vão ver aparecer daqui a pouco mais a fundo aqui, os ponchos, as redes, as lãs das redes vinham muitas vezes do Paraguai, da Argentina e abasteciam os nossos paulistas. Os ponchos, sem falar a prata contrabandeada, ouro entrava contrabandeado das nossas minas das repartições do sul e alimentava um comércio de peroleiros e comboios em direção ao Paraguai, em direção ao Peru. Ou seja, nós estamos falando de uma rede de fluxo que extrapolava qualquer fronteira ibérica. Nós estamos falando de um circuito que alinhavava, inclusive, as minas, embora proibidos, às vezes, de tempos em tempos, essa rota, alinhavava as minas do Peru, Potosí, com Assunção, com Buenos Aires, com Santa Cruz de la Sierra, e vamos pensar o nosso lado aqui, com Cuiabá, com essas Cáceres, né? A nossa Vila Maria do Paraguai. Vila Maria do Paraguai, que nós vamos visitar no sábado, ela foi fundada com 86 casais de tiquitanos. Né? Esses tiquitanos, né, quando os jesuítas deixam ali, mais ou menos, eles são cooptados para o lado de cá, ou seja,
Vila Maria do Paraguai nasceu paraguaia, né? Ou seja, ela não nasceu paraguaia, não tem fronteira, é essa zona aqui do meio. E assim representa, então, os engenheiros das inspeções científico-demarcatórias. Olha lá o Paraguai. E a paraguaia? Ele não é diferente do paulista, na sua forma de vestir mais quente. Nós estamos falando de um biótipo, né, de gente muito que se vestem, né, parecido, que são talvez mais parecidos do que a gente imagina. Então, essa região do Chaco, do Chiquitos aqui, ó, essa região aqui dos Mochos de Chiquitos, é uma região muito interessante para pensar essa zona de fronteira. E a coleção deve estar lá na Itália, em Roma, né? E olha aí, 30 unidades missioneiras entre o século XVIII e XVII. Jesuítas, né? O Cláudio estudou isso, é incrível. Aqui do lado. Então, esses mapas não querem dizer nada. Né? Essa coisa fechada, fronteira acabada, zona de espanhóis, zonas de portugueses, vamos pensar isso, fronteira aberta, porosa, permeável, híbrida. Os domínios portugueses, agora eu vou passar mais rápido, porque eu acho que aqui vocês conhecem muito bem, né? Eles vêm no 18. Claro que os paulistas fizeram diversas incursões, já no 17, não é novidade, né? Vão destruir Guairá, vão tentar, de uma certa forma, dominar essa... E por casamento se aparentam com esses nossos de cá. Então, paraguaios e gente Santana de Parnaíba, é uma constante. Agora, a ocupação de fato pelos portugueses vai se dar no século XVIII em função das áreas de mineração. A zona do Mato Grosso é exatamente essa zona que vai sendo, em função da mineração, um pouco mais interiorizada e depois em função do problema das fronteiras, ao longo desse rio. 10 anos mais tarde, Goiás é nesse eixo aqui, que é o caminho da Anhanguera, seguindo na bacia Tocantinha. É esse eixo. Aí o Dante Martins Teixeira fala, Bia, não podia ser para cá, porque aqui tem os caiapós e o xingu. É mata cerrada, é difícil pra caramba. E tem os índios bravos. Então a gente tem que pensar que a colonização ela vai seguindo também eixos onde ela consegue adentrar, né? Onde ela consegue penetrar. E essas zonas aparentemente então ficam com esse miolo sem conversar. Aparentemente não, na realidade, né? Sem conversar. Quando na prática, né? Aqui havia de fato obstáculos humanos e geográficos. Também essa ideia de comunicabilidade desenha as redes, né? Nós estávamos conversando ontem. Navegava-se com muita tranquilidade desde a Bacia do Prata, o Rio Paraguai, e do Paraguai até o Guaporé, Mamoré, Madeira e a Bacia do Amazonas, com dificuldades enormes, mas se navegava nas monções do norte, articuladas com o sul. Hoje, se você quiser, e nós estávamos conversando ontem, ir de Corumbá para Cáceres, você tem que dar uma volta de 700 quilômetros. Porque não se faz mais por navegação fluvial e, portanto, a logística mudou. Ou você vai de avião, olha que insanidade, né? Ou você faz por carro, preferindo a rodovia, você dá uma volta que faz com que hoje Cáceres e Corumbá não se conversem mais. Então, essas questões também devem ser recolocadas, porque nas camadas desiguais de tempos, a logística mudou. Eu estou falando de uma logística do 18, em que essas coisas estavam perfeitamente articuladas. E aqui, igualmente, perfeitamente articuladas, inclusive com as descidas do Tocantins. A gente do Pará descia o Tocantins, passando aí na atividade e conectava com Meia Ponte, que era outro rodando a macroterritorial como Cuiabá. Aqui também era um nó de entrocamento de caminhos. Então, Pirinópolis, hoje, assim como Cuiabá, mereceria talvez ganhar esse status perante o país, né? Ou perante essa macro-região, de roldanas, né? E hoje elas estão tão apequenadas, né? Diante do conjunto. Se circulava muito. As dificuldades eram colossais. O livro da Glória Koch, Sertões Itinerantes, mostram isso. O caminho mais antigo é o das monções, os paulistas, né? Acho que vocês conhecem, né? Sai de São Paulo, Santana de Parnaíba, Itu, Porto Feliz, Porto de Araritaguaba, e dali você pega as embarcações, 5, 6 meses de viagem, chegava-se desfigurado. O Rolim de Moura saiu do Rio,
subiu a serra ali de Paraty, vocês sabem, vocês já pegaram o caminho Cunha-Paraty? Eu fiz de 4x4. Levei 1 hora para fazer 10 quilômetros. Tinha uma bicicleta do meu lado, eles foram embora e eu fiquei lá. É horrível. Então, o Rolim de Moura perdeu seus homens na Serra de Paraty, com frio. Bom, sem falar de Paraty, Guaratinguetá, Taubaté, São Paulo, Santana de Parnaíba por terra, os rios, aí começavam em Porto Feliz, e aí um martírio, né? Por cachoeiras, nessas canoinhas, comitivas imensas, né? Mas eles narram esses périplos de uma forma tão interessante, né? Como eles comiam, o que se caçava, os bacalhaus do Tietê. Para mim foi uma surpresa. Então, o que se pescava, né? Havia o caminho por terra também. O caminho por terra foi, graças a Deus, eternizado por um desses desenhistas das expressões científicas, o inglês, que é o William John Burton. A coleção está onde? Em Joanesburgo, porque esse homem vai morrer em Joanesburgo, na África do Sul. Mas é fantástico, da Aveia de São Paulo, saía-se por Jundiaí, passava por Jundiaí, tudo por terra, né? O pouso de Campina, disso nasceram diversos pousos, ou seja, a rede urbana tem que ser reaquilatada. Não é só vila e cidade. É pouso, é freguesia, é capela, é julgado, é registro, é barreira. São pontos de assentamento, de enraizamento na lógica da mobilidade, que acabam ensejando modos de ser e de estar nessa paisagem. Então a gente tem que começar a pensar a lógica da mobilidade ensejando formas diferentes de enraizamento, em geral sequenciando assentamentos indígenas anteriores. Então Campinas é um pouso, Mojimirim, Franca outro pouso, Perinópolis, aí fazer a inflexão Goiás Velho, aí Goiás Velho, eles abrem, quando eles começam a colonizar nos anos 30 dos 700, uma estrada, Goiás Velho, Cuiabá. E assim chegou Luiz de Albuquerque, Pereira Cáceres, ele veio por terra. Outra novela, né? 3 meses. Olha a roupa dos tropeiros. É paraguaio, né? É frio. O Planalto era frio. Muito mais do que hoje. Né? O clima mudou. Era frio. Então eles usavam frequentemente esses ponchos e montavam não o cavalo, né? Mula e o carro de boi. O carro de boi é outra frequente. E dormia-se debaixo do carro de boi quando não se podia estacionar num pouso. As fazendas, né, que o Vladimir estuda, muitas davam pouso nessas longas jornadas. Umas eram fazendas de abastecimento dos viandantes. Isso faz parte da rede urbana, ou seja, daquilo que se irradia de circuitos urbanos e que a gente tem que preservar, né? Quando a gente pensar numa paisagem cultural, se você vai para a Espanha, assim, a Rota do Califa, você está na estrada, entra na Rota do Califa, você vai ver uma igrejinha, 2, 3 casinhas, é isso, a gente tem que começar a pensar, não em preservar Cáceres, ou Corumbá, ou Pirenópolis. A rede, o circuito, nem que ele não esteja lá tão completo como ele era, mas demonstrando a existência, o significado da rede, né? E as formas de mobilidade na rede. Só para outra curiosidade que também me assustou, eu conheci um fazendeiro de Goiás, cujos parentes ocuparam Goiás nos anos 1950. E ele me falou, você sabe como os meus avós acessaram o Araguaia? Eu pensei, por Goiás, né? Não, por Buenos Aires. Era mais fácil, em 1950, chegar ao Araguaia pela Bacia Platina, Guaporé, Mamoré, Madeira, a Bacia Amazônica, e aí descia-se o Araguaia, ou subia-se, eu não sei como é que é, o Tocantins desce. É fantástico, 1950, eu falei, e ele é marido de pesquisadora, então eu tinha a minha colega pesquisadora ali para afiançar a verdade daquilo, porque podia ser fantasia, não. E hoje eles vão de avião, porque as distâncias são colossais. Não é luxo ter avião, essa gente que tem essas fazendas, por quê? Porque mas chegaram, tudo por quê? Porque ele me contou que a avó dele dormia debaixo do carro de boi. Quando você não tem o pouso, a forma de você se proteger. O professor Nestor conta, a esposa dele também chegaram na região de Taubaté, vindo de áreas de mineração. Os monteiros se enriquecem das áreas de mineração, e ele é o visconde de Tremembé, lá, aquela turma lá do Vale do Paraíba, né?
E ele falou, a minha sogra, a bisavó da minha esposa, eles chegaram dormindo debaixo do carro de boi. E é legal essas histórias porque ajudam a gente a pensar como é que funcionava, né, a dinâmica de penetração desses sertões. Hoje o que nós temos é essa Anhanguera, essas rodovias horrorosas, monotemáticas. Eu vou muito para o interior, porque minha família é do interior. A Anhanguera, a Bandeirantes e a Cana. Aqui eu imagino que... Eu já vim para cá, no Araguaia. É uma monotonia só, porque é o agrobusiness, né? Onde a geografia... Sorte o que sobra é onde é inacessível, né? É o que se diz, né? Essas chapadas todas que viraram parque nacional, viraram porque elas são inacessíveis ao agrobusiness, porque senão elas teriam sido já englobadas aos interesses maiores. E hoje predomina a monotonia, né? Uma paisagem homogênea. Bom, do norte vinha-se pelo Amazonas, Madeira, Mamoré, Guaporé, foi o caminho da viagem filosófica, também nessas canoas, muita cachoeira, e podia-se chegar tudo isso também pela Bacia Platina, via Buenos Aires, Montevidéu, acessando o Rio Paraná, Paraná, até o Cuiabá. E aí, o jeito de se vestir do nosso gente. Chegava-se também pelo Rio Grande e chegava-se também pelo Tocantins. Via Pará. Ou seja, isso que eu quero falar, é muito irrigado. E águas emendadas. Isso é um fenômeno que está muito próprio dessa região. Hoje as BRs também se entroncam por aqui. O que eu quero chamar a atenção é que as BRs muitas vezes sequenciam esses caminhos anteriores. As BRs, as federais, muitas vezes sequenciaram caminhos muito antigos. E o que a gente vê hoje com as BRs não é diferente do que a gente via desde o século XVI e XVII, por via fluvial e terrestre. A lógica é outra. As BRs também insertam outras lógicas, mas o fato é isso, já era rodando a marca territorial lá atrás. A mineração enseja a fixação, primeiramente nessa zona do Cuiabá, em torno desses rios, sempre. 10 anos depois, na região de Goiás Velho, fundado. O governador, quando vem assumir a capitania, quando ela se independe, o governador de São Paulo, ele morre. Né? Aí precisa vir um outro, demora quase 10 anos. O governador morre, né? O daqui chega desfigurado. E o de São Paulo, quando chega em Goiás, ele morre. Porque é isso, né? Pegava, né? O Domingos Sambucetti, que fundou o Príncipe Real Forte do Príncipe da Beira, ele pega a malária, né? O italiano que projeta. E morre, né? Era difícil, mas nem por isso impedia a presença de muita gente. É isso que eu acho que é interessante. Vila Bela, fundada mais ao norte, para ser a capital da capitania, nasce planejada, tal, elas nascem, essas daqui pós-tratado de Madrid, elas são planejadas, né? Mas olha a população, como é híbrida, né? Escravo, muito mulato, e isso vai permanecer no 19, porque como fronteira agrícola após mineração, as unidades de produção não são latifúndios, são menores, mas mantêm o trabalho escravo na produção das lavouras. Então nós temos uma longevidade da presença do africano aqui. E isso resulta também em comunidades quilombolas que devem ser incluídas nesse cenário junto dos índios, ou seja, tem mais vestígios dessa presença africana do que a gente imagina. Em Vila Bela, os tipos humanos eram predominantemente mestiços, né? O Luiz de Albuquerque, então, chega, esse cara é interessante, fica 17 anos, é o governador que dá nome, né, Albuquerque, que é Corumbá, Cáceres, né, que era Vila Maria do Paraguai, ele funda um monte de coisas, né, em função já dos tratados de limites. E é interessante a geoestratégia, e a gente também tem que pensar isso em termos de conjunto, senão perde de vista. A tal quer ver, olha, Príncipe da Beira, Casal Vasco, elas eram tampão da fronteira norte. Casal Vasco no meio do Pantanal, no meio do que seria o momento das águas emendadas entre as duas bacias. É tão estratégica a escolha. Forte Príncipe da Beira deu uma roubadinha. Eles jogaram o forte do lado ocidental. Não podia, o tratado dizia que portugueses ficavam com a margem oriental do Paraguai.
Então, essas coisas a gente tem que pensar. E embaixo, fazendo face a Assunção, aqui, Albuquerque, Corumbá, e a outra, que agora eu já não me lembro mais, é o Forte de Coimbra. Hoje elas não se comunicam, antes se comunicavam. Então, são 2 tampões. Né? É legal a gente pensar. A coleção dele é primorosa, ele deixou 180 desenhos, que ele leva quando ele volta. Né? E estão hoje na Casa da Ínsua, em Castelo, Portugal, na região do Porto. E foi resultado de um inventário publicado pelo João Carlos Garcia, chamado um livrão lindíssimo, tem que ter aqui as mais dilatadas vistas do mundo. Essa cartografia que a Iris vai trazer e que vai aparecer muito aqui. São fantásticos. Ou seja, quando a gente pensar em paisagem cultural, tem que se preservar o forte, mas tem que se preservar o desenho do forte, o desenho da geografia, tem que se preservar os engenheiros militares, tem que se preservar os índios. É muita coisa, mas essa documentação precisa também tem que ser reunida em perspectiva sistêmica e macro-regional. Bom, ele foi objeto de uma devassa, porque ele foi acusado de enriquecimento ilícito. E talvez deve ter sido uma dor de cotovelo, porque a casa dele da Ínsua é maravilhosa. Quando ele foi designado para ser conselheiro ultramarino, seja lá como for, uma pesquisadora daqui da UFMT, Maria de Fátima Costa, ela estuda toda essa documentação, vocês devem conhecer. E ela agora, recentemente, não só publicou a viagem do Sierra, Miguel Sierra, na expedição, mas ela publicou a Devassa do Guaporé. E eu tive com ela e ela me deu de presente, estávamos ela e a Ermelinda Patá, que é outra que vocês têm que também acessar, porque estuda todas essas expedições científico-demarcatórias, a Ermelinda, da Faculdade de Educação da USP. Estávamos nós três na biblioteca Mimbrin lá conversando, e eu estava com o livro, toda feliz, e nisso, com a capinha voltada para fora, brinco a Ermelinda, vira essa capa para dentro, porque vamos pensar que você é chegada numa literatura pornográfica, a Devassa do Guaporé. Mas o fato é o seguinte, essa Devassa do Guaporé põe a limpo a vida dele aqui no Mato Grosso. Ele não se casa, ele não tem filhos, ele é devotadíssimo para o Mato Grosso. Mas seja lá como for, ele enriquece ilicitamente. Então, essas figuras, né, eu acho que merecem a coleção, esses governadores, as suas entradas, merecem, né, um patrimônio incrível para a gente ir. Então, em Portugal, essas coisas. Né? Então, olha, o Forte de Coimbra, o projeto, o Forte Príncipe da Beira, que é fantástico. Esse só acessado com os militares hoje. Impressionante. A Renata Araújo, quando foi fazer a tese, ela falou, eu preciso conhecer. Como Berenica, ela conhecia muito bem a Bacia Amazônica, mas ela não conhecia o Mato Grosso. Então, ela disse que alugou um helicóptero, ela bancou um voo para essa região do Paraguai, do Rio Paraguai, onde se situa o Príncipe da Beira. É uma coisa emocionante, porque do ponto de vista geoestratégico, eles escolhem uma posição, e eu tive a oportunidade de conversar com os militares, assim, você não vê quando você está na água, e de repente ele aparece. Então, em termos militares estratégicos, a implantação, inclusive roubando, né, o lado que não podia, do Forte Príncipe da Beira, é incrível. O Albuquerque é mais ou menos a mesma coisa, resultou em Corumbá, elas eram pequenininhas. Essa aqui era a cidade de verão, Casal Vasco. Não sei, ele saía de Vila Bela, acho que era tão quente e acho que era mais alto e ia para Casal Vasco. Nasce até são os primórdios do paisagismo no Brasil. Isso estava acontecendo em Lisboa já, a introdução da arborização nas cidades, né? Era uma novidade que vai aparecer primeiro, sabe onde no Brasil? Goiás Velho e aqui. Porque eram governadores ilustrados. Rolim de Moura era um homem da ilustração. Albuquerque também. Mas na prática a viagem filosófica mostra que eram núcleos muito potentes. E a Renata Araújo fala disso também, cidades no mato. E ela conta uma anedota de uma amiga dela que perguntou para ela, o que você está estudando lá em Portugal? Aí ela falou, minha tese chama Urbanização no Mato Grosso, discurso e método. Aí a outra amiga portuguesa perguntou para a amiga, e aí, o que ela está estudando? Ela estuda umas cidades que se fizeram no mato.
Porque no fundo é isso, é picada de inseto em pele de elefante, não é nada, né? Mas salvaguardou uma área de uma forma estratégica muito interessante. E mais do que isso, de uma sabedoria fantástica, porque Vila Maria do Paraguai, como eu falei, acaba assambarcando gente de mochos e tiquitos. Então ela nasce paraguaia. Ou seja, é um jogo político que também merece preservação, porque salvaguardou a nossa fronteira não por acaso, e a gente não tem orgulho dos portugueses. A gente tem uma maneira de se referir aos nossos portugueses de uma forma muito pejorativa nesse aspecto. A salvaguarda da fronteira norte-sul é uma coisa fabulosa, porque foi objeto de uma série de medidas muito interessantes. Olha aqui, Nova Coimbra e Miranda, que são dois fortes lá embaixo, mais ao sul, foram fundados em torno de aldeamentos de grupos de índios guanás, Chamacoco e Terena, que tinham relações de vassalagem com os Guaicurus. Ou seja, eles selam um acordo de paz com os Guaicurus, a dona Catarina e a filha do cacique, e eles pegam os índios vassalos dos Guaicurus e fazem disso a população da sua vila de fronteira. Ou seja, cooptam toda uma gente do entorno a seu favor. É fantástico. A mesma coisa é Cáceres, Vila Maria do Paraguai, pega os chiquitos, os chiquitanos. Você coopta, não é simplesmente botar artificialmente um marco de fronteira, isso não teria eficácia nenhuma. Vamos pensar na forma como isso se enraiza no território e a eficiência disso não é qualquer, é isso aqui, ó. Isso também vai para Goiás, né? Olha, a presença dos mochos olha como era próximo, né? Você tem que selar uma rede de alianças numa zona que, por natureza, é muito mais contígua do que qualquer outra parte do Brasil. Olha quantas aldeias, né? Isso tem que ser preservado em conjunto. E não isso. A gente olha isso como uma segmentação. Que, claro, ajudou a definir o Brasil que você tem hoje. Foi fantástico. Mas ajudou por quê? Porque foi costurada uma aliança. Isso é muito interessante da gente pensar enquanto paisagem cultural. Não como cisão, mas a forma como se deu o enraizamento dessas territorialidades portuguesas nessa zona de fronteira porosa. E a relação entre uma e outra fronteira, porque foram políticas casadas, inclusive arquitetadas pelo mesmo homem, que é o Rolim de Moura. Nessas 19, aqui o que eu tenho a dizer é o seguinte, não é a minha praia 19, mas lendo o Carlos Eugênio Nogueira, ele fala o seguinte: primeira coisa que a gente tem que começar a tirar de cena, o mito da decadência. A historiografia regional, ela é, pelo menos a primeira, a mais clássica, ela era muito relacionada a isso. Acabou a mineração, matou Mato Grosso. Acabou a mineração, matou Goiás. Não era. Junto com a mineração havia outras economias, a agricultura e o gado eram uma característica do norte de Goiás, por isso que os portugueses dividiram em comarca do norte e comarca do sul, Goiás. A do norte tinha tudo a ver com os curraleiros da Bahia. E ela não entra em crise pós-mineração, porque ela não estava simplesmente relacionada à mineração. Aí é uma outra questão. Além da mineração, a questão do abastecimento do mercado interno. A historiografia dá muita luz para o mercado externo, aquelas economias de exportação. Hoje isso aqui tem a ver com o agrobusiness. Mas, durante a fase da mineração e posterior a ela, isso se torna assim uma fronteira agrícola relacionada a mercado interno. E havia uma interdependência entre mercado interno e mercado externo. A Companhia do Grão-Pará e Maranhão tem profunda relação com essa região aqui, do Mato Grosso especialmente. Por quê? Porque ela vai controlar o tráfico de mercadorias no Madeira, Mamoré, Guaporé. Inclusive o tráfico negreiro, etc. e tal. Então, é uma relação que nos coloca em circuitos bastante alargados. É o que o Nestor fala, a história da urbanização é isso, é perspectiva sistêmica, é sistema urbano, né? E economias muito variadas. Então, cuidado com a tese da decadência, ou se a gente vai fazer uma política de inventários, tem que entrar fogo no ouro. É ouro, é Índia, é ouro, é Índia. Então, é muita coisa. E o bonito é essa muita coisa. Inclusive esse sítio pré-histórico, pré-cabralino, no Xingu, que envolve, talvez, civilizações indígenas tão sofisticadas quanto foram os incas, quanto foram, não vou dizer, claro, que não precisa ser igual, né? Mas bastante complexas. Diferente desse indinho que a gente conhece, né? Esse coitado que nós hoje vitimizamos.
civilizações bastante complicadas. O índio também tem que ser tratado como sujeito, né? Porque esse índio, como um Guaicuru, ele negocia. Então, a gente precisa começar a repensar esses processos de territorialização, né? Bom, decadência, agricultura, essa que vai marcar o século XIX, né? É mercado interno, não é o agrobusiness. De Goiás, as coisas importadas ainda vêm do litoral da Bahia e do Rio de Janeiro e São Paulo. Para cá, não. Para cá é Bacia do Prata. E foi Rosiane quem me contou, Doriane que me contou. Toda a família cuiabana que se preze tinha um piano. E o piano subia via Rio Paraguai. Né? E assim como o piano, as coisas difíceis importadas era muito mais fácil se trazer do mundo, né, para Buenos Aires, de Buenos Aires para Corumbá, de Corumbá para Cuiabá, do que vir de São Paulo, Rio de Janeiro, por terra ou por água. Então, essas relações no 19 também são importantes. Né? Essa companhia Lloyd brasileiro que fazia a navegação fluvial de Corumbá, né? As investidas, a ferrovia, o investimento inglês. Aí nós estamos falando numa outra camada, um cronotopo aí, né, para usar a expressão do Rossio, que é importante no século XIX, porque ele muda as logísticas. Né? Quando a ferrovia Santos Corumbá entra em cena, ela mata a navegação fluvial aqui na Bacia do Prata. Esses rearranjos na lógica, né, que vão gerando novas relações e novas territorialidades, novas formas de cristalização na paisagem, né? Isso precisa ser revisto. Bom, presença maciça de mulheres negras. Eu estou com uma aluna, Nádia Mendes de Moura, que está estudando Goiás, século XVIII. E ela fica nas décimas urbanas, os impostos prediais, ela vê as cidades todas de Goiás, tipo assim, 60% de população feminina, ou mais. Ela fala, mas por que é um território de mulheres? Mulheres mulatas, mulheres prostitutas, ausência do casamento em Goiás, como instituição. E a décima revela, fala isso com todas as letras. Olha, são interessantes para se pensar, né? A predominância do matriarcado, né? E ao mesmo tempo essa coisa da ausência da instituição casamento nessas zonas. Isso vale para o Goiás, não sei se vale para cá. E esse rapaz, o Eugênio Nogueira, ele mostra, ele fala assim, olha, muita mulher e muito ex-escravos. Por quê? Porque essa economia de abastecimento manteve a mão de obra escrava. Então você tem a continuidade, né, nessa zona do escravismo. E muitas vezes as companhias de comércio do norte estão brigando para trazer por uma via só. Quando antes o abastecimento era feito por quem? Por esses negociantes. Nós não vamos visitar a fazenda Jacobina? Lá em Goiás é a Babilônia. Esses grandes homens de negócios que tinham tudo. Tinham fazendas, mas também tinham lojas na cidade, né? Eram traficantes de escravos, eram de tudo um pouco. Eu não sei o da fazenda Jacobina, mas o da Babilônia era. Ele trazia os negros para Goiás. E era o homem mais rico, a elite de Goiás. Esses homens de negócios, né? Que selavam relações com um Brasil mais alargado. Bom, vamos acabar? Então, que heranças? Todas essas. Que paisagem, né? Essa macrozona que tem que incluir parte da Bolívia, parte do Paraguai. Se a gente quiser começar o Cicope, é uma possibilidade, né? A gente não precisa fazer isso sozinho, a gente pode arregimentar gente pensando junto, né? Tem que botar os alunos para a gente, eles são ótimos, né? Tem que enraizar isso na educação patrimonial, nós falávamos isso antes de começar essa fala. Games, né? Hoje é a tônica, por que minha filha tem que jogar Minecraft e não pode jogar um game nativo, né? O Maurício estava dizendo que fez a maquete virtual de Cáceres, por que isso não vira um Lego, né? E as crianças na escola começam a brincar e montar o que é uma típica matriz do período colonial, ou elas brincam com um game, um quebra-cabeça, ou fazem jogos, né? Envolvendo jogos indígenas, corridas, cavalhada. Eu não sei, mas nós temos que começar com as crianças, começar com a universidade, que é o que está mais à nossa mão. E com inventários, redes casadas, aí eles vêm falar justamente de coleções que a gente desconhece. Ela vai falar mais da coleção do Balsamão.
E ela provavelmente vai falar da do Luiz Albuquerque Pereira Cáceres. Hoje eles estão informatizando isso, português vem para cá. O Dante está aí disponível para vir falar para vocês sobre o bioma cerrado e sobre a história natural. Todas as expedições ele participou da publicação dos relatos. Ou seja, vamos começar com aquilo que a gente pode, que é a universidade e talvez a educação, para formar uma elite de pessoas cultas, não estou falando elite financeira, né? Que vai começar a olhar com mais carinho para uma identidade que agora eles rejeitam. Porque quando eu cheguei aqui e vim com o Maurício do aeroporto, eu estranhei porque eu poderia estar em qualquer cidade. Eu dei como extra com a Casa Ricardo e terminou com a Havana, né? Aí matou a paulada. Né? Eu podia estar em Rio Preto, que é a terra dos meus pais, porque tem lá uma van também. Seja lá onde for, eu não me senti em Cuiabá, a não ser quando eu sobrevoei e vi aquela chapada que por acaso está a 60 quilômetros daqui. Então, por quê? O cuiabano moderno, ele não quer saber, né? Ele quer o shopping. Então, nós temos que reverter isso na base. E a base é a criança, né? Eu acho que é a criança. E aí a criança vai gerar proprietários amanhã desses imóveis um pouco mais conscientes. E se a gente investir na figura desses desses homens de dinheiro, né, que estão hoje jogando dinheiro na corrupção, se a gente fizer com que eles se sintam magnificentes, eu estava contando para a Rocio que no período do Renascimento ou na Antiguidade, havia o conceito da magnificência. Uma pessoa que enriquecesse, ela tinha que dar para a sociedade em troca. Isso ela acabava capitalizando, em termos de capital simbólico, ela ganhava em ascensão social. É isso que nós temos que complicar essa gente, né? Em vez de jogar no caixa 2 dos partidos, jogar na cultura e criar identidades que vão atrair, talvez, para o circuito de turismo, não para Cáceres, não para Pirinópolis, porque isso não aguenta. Então, poucas municipalidades vão dar conta. Mas para esse circuito alagado, como se faz na Espanha. Você vai para Barcelona? Não, você vai para Andaluzia. E eu lembro do meu marido e a gente entrava em qualquer rota do Califa. Depois a gente se decepcionava, né? Porque era uma igrejinha miúda lá. Mas é isso, era uma rede tão sedutora. Eu perdi um dia de viagem e fui parar na floresta de La Súbia. Nossa, vamos para La Súbia. Tinha um apelo. Era sei lá, uma florestinha de pinos, eiotes, aquele bem rasteiro, nossa, tão árido. Mas eles vendiam como se fosse o circuito florestado naquela aridez toda da Espanha. Portanto, é disso que se trata. Nós temos que trabalhar uma macro-região sertões do poente, paraguaia, castelhana, portuguesa, indígena. E aí eu termino com aquilo que me ensinou a ver o Lucas, sobre a comunidade de São Gonçalo Beira Rio, né? Esse núcleo de resistência. A dona Domingas, né? Filha de índio e paraguaio. Isso é essa região, né? A cerâmica, a Sabino Elibarri falou, no Paraguai tem uma cerâmica monumental muito linda. As filiações cerâmicas dessa macro-região devem ser interessantes, né? Porque não tem fronteiras, provavelmente, entre uma coisoita pesca, o modo de pescar, de prosear, de cantar, a guarânia, a viola de coxo, de onde ela vem. E a música lá de vocês, o siriri, o cururu, a roupa é paraguaia. Não sei, me dá uma sensação para quem vem de fora, né? E a língua? A língua é o máximo. E aí o Lucas me ensinou a olhar, parece que ela foi registrada. E eu fui ler lá o que foi registrado. E não tem menção ao Paraguai. Fala-se dos índios, fala-se não sei o quê, mas, poxa, gente, nós temos que começar a pensar, né? Olha essa língua, né? Consoantes T e D pronunciadas, abacha, tuapacha, chapa e cruz. É muito daqui, né? O jeito de falar, né, de vocês, que a nasalinização é mais tênue, né? Não sei como vocês falam Ana, nós falamos Ana. Ana. Isso é fantástico, isso, né, transborda para outras áreas, né? Essa coisa interessantíssima do praca, vou lá no mamãe, é demais, né? Mamãe. É isso, gente. A gente tem que ter orgulho e não querer
querer falar diferente, né? Falar mais inglês do que qualquer coisa que seja nossa, né? E orgulho dos portugueses também. Porque, o bem ou mal, se a gente tem isso como o Brasil, foi uma política muito bem arquitetada, que assegurou de fato essas zonas. Mas eu, na minha ingenuidade, sempre estudei isso pelos desenhos, os desenhos são os frios, né? E eu imaginava que era assim, sabe? Aquela coisa de marco no mato, né? Aquela coisa implantada de fora. Não, é mais interessante. É costurada. Foi isso que eu aprendi ao ser convidada para vir aqui. Eu fui obrigada a ler de uma outra maneira, e ao ler de uma outra maneira eu percebi que isso se enraizou sim, porque foi costurado, e foi costurado usando ingredientes do lado de lá. E a gente precisa começar então a pensar, e eu acho que o Cicobi é um caminho, e eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês. Eu acho que eu falei 2 horas, eu ia falar só 1, mas muito obrigada pela oportunidade. Bom, disseram que eu que vou coordenar aqui. Estou sabendo das coisas tudo de última hora. Perguntas, comentários, impressões. Nayara, só me ajuda a gente a visualizar. Por favor, se puderem se apresentar, só para a gente saber também de onde vem. Senhor, quem mais? Paulo Bernardo, como ouvinte, Casa dos Conselhos Municipais de Porto Ferreira, São Paulo. A respeito da dimensão que a gente deve dar aos portugueses, vamos lembrar que essa habilidade logística é fantástica para se ter um registro disso. Vamos lembrar que, gostaria do comentário da professora, a respeito da logística de estabelecer para expulsar holandeses, juntamente com os índios, os franceses, certo? E também de toda essa conquista. Né? Então não é um fato isolado aqui. E um detalhe, né? Se ele soubesse da estratégia do gás da Bolívia, Bolívia seria um estado brasileiro hoje, desde aquela época. E um outro detalhe, minha pergunta rápida, é a respeito do patrimônio histórico não pesquisado, tendo em vista as últimas descobertas, a dimensão disso, né? Como é que a gente poderia explorar isso? Vamos fazer uma rodada 3, e depois nós passamos então para a professora responder. Obrigada pela parabenizar pela palestra, Beatriz. Foi bastante interessante para mim, principalmente conhecer essa parte aqui de Cuiabá, toda a macro-região, que é muito interessante. Então, eu acredito assim, que uma das saídas, realmente, concordo com você, que a questão do patrimônio tem que ser explorado pela macro-região, tem que ser isso, né? Eu acredito que é importante, porque tem um patrimônio que não é apenas construído pelo homem, pelas comunidades indígenas nas cidades, mas tem um patrimônio natural que deveria ser articulado, os diversos patrimônios, para realmente criar caminhos do patrimônio, numa escala macro-regional. Então, ontem exatamente estávamos tentando quais seriam as saídas para a salvaguarda do patrimônio. Então, uma das saídas seria isso, realmente, que as instituições de preservação do patrimônio, no caso aqui o IFAM, né? E talvez a questão do Conselho de Preservação do Patrimônio do Estado daqui de Mato Grosso, possa realmente ter os diálogos entre as instâncias e as prefeituras, o governo do Estado e as prefeituras, para se criar e realmente começar a construir esses caminhos. Esses caminhos, inclusive, que acredito assim, que estão pouco explorados com relação à pesquisa, ao inventário, à documentação, que é importante, e a partir disso, sim, se criar realmente estratégias para poder preservar e se valorizar não apenas para a comunidade aqui, para os matogrossenses, como também para os próprios brasileiros e lá fora. Creio que é uma saída realmente. Bom dia, professora, plateia. Ótimo e agradável a apresentação da sua fala. Nessa perspectiva de construir caminhos, que foi feita pela intervenção anterior, eu só quero lembrar da trajetória do Rondon e do presidente Roosevelt, e que teve uma base de apoio à fazenda Itapirapuã, onde tem ainda um remanescente
de uma construção feita, né, como essa estratégia de apoio para atravessar o rio Sepultuba, que deságua no Paraguai, em direção a Rondônia. E penso que essa base de apoio, esse patrimônio que está lá, precisa ser melhor olhada e acho que até incluir mesmo nas falas, porque o rio Sepultuba acaba sendo um importante braço também do rio Paraguai, como é o rio Cuiabá, mais em direção a Rondônia. Obrigado. Olha, com relação ao patrimônio histórico não estudado, eu acho que é isso, né? À medida que a gente reunir pesquisadores, eu vou reunir até as duas perguntas numa só. O isolamento fragiliza, né? A coleção do Rondon, ela tá, a parte de Mato Grosso está aqui, a parte de não sei onde está lá. É sempre assim, né? Nós, pesquisadores de São Paulo, estamos em São Paulo, vocês em Mato Grosso estão aqui. Ou seja, talvez, se nós unirmos as equipes em rede, né, uma coisa de sensibilização, um investimento, né, para pesquisa, vão aparecer, porque ontem à noite, uma moça de Rondônia, que eu não sei se está aqui, de Rondonópolis, estava falando de algo que ela estava se referindo a um patrimônio pré-histórico, nessa zona da, acho que Barra do Garça, eu não sei, eu entendi que era Barra do Garça, ali embaixo, e era em Rondonópolis, né? E que estava sendo dilapidado porque os usuários do rio levavam como se fosse qualquer coisa, porque ainda não estava salvaguardado. Ou seja, no momento que a gente for optar em redes, os pontos isolados, vão surgir muitas coisas novas, porque o que eu trouxe aqui é o que chega a São Paulo, né? E é o que chega a São Paulo via Lisboa, porque no fundo a gente está com geografias definidas pelas nossas geografias bibliográficas, né? Então, eu devo estar muito à margem do que de fato existe de riqueza. Só de conversar ontem um pouquinho, quer dizer, a vivência de vocês é que vai trazendo ingredientes que já quem está de fora não tem a dimensão, né? Por outro lado, a visão do que está de fora é legal, porque dá a ver o que precisa ser explicitado, porque o que está de fora ele se surpreende. O que para vocês é natural e às vezes pouco relevante, para nós é surpreendente, né? Então, eu acho que nós precisamos, de fato, o fortalecimento vai estar na ideia sistêmica de rede. E aí vão aparecer como, por exemplo, esse sítio pré-histórico, que não é o do Xingu, que já foi reconhecido internacionalmente, etc. Até o do Marajó é a Ana Roosevelt, é a neta do Roosevelt quem descobriu. Então, é um circuito que já nasce com glamour, né? Outros tantos que devem estar por aí com menos glamour e que precisam ser... Eu acho que o sistema de pesquisa pode ser um ponto de partida, né? E encontros que favoreçam essa ideia da fronteira, né? E que tragam, por exemplo, num caso como agora, um SICOP nessa zona, trazer mais na próxima vez bolivianos, paraguaios, para falar dos seus acervos. Que deve ter coisas interessantes que a gente não vê, porque a gente não está habituado a ir para lá, né? E a questão da rede de fazendas também é muito interessante. Agora na rede urbana eu incluo as fazendas, no sentido da ideia de aquelas que estão relacionadas a homens urbanos, circuitos urbanos, né? Porque tem homens donos de fazendas que não são nada rurais, né? São homens extremamente complexos. Esse da fazenda Jacobina era um. Eu não sei, essas figuras... outro dia, olha aquelas coisas do nada, um almoço também em São Paulo com a Cidinha Borrego, que estudou muito o abastecimento de comércio de São Paulo para o Goiás Mato Grosso, fez a fortuna dos paulistas no 18. Os homens mais ricos de São Paulo eram uma elite de comerciantes, não tinham status perante a nobreza da terra, mas eles eram ricos. E eles vieram portugueses natos, e onde eles enriqueceram, abastecendo Goiás e Mato Grosso. A gente perde de vista, né? Essa elite, a gente acha que é só nobreza da terra vinculada com fazenda, não é não. Eles têm um pool de negócios, né? E ela estava me contando que ela descobriu agora, ela veio me perguntar se eu conhecia ou não conhecia, até mostrei aí uma imagem, o registro do Jauru, olha que legal. Eles vão selar a fronteira ali no Jauru. O marco, inclusive, da fronteira, um deles está no Jauru, é o do Ricardo Franco
Casteiro de Almeida, é tão famoso, é um mármorezinho, é um marcozinho de mármore. O fato é o seguinte, logo que foi selado a fronteira, o registro foi colocado no marco, um magnata, um homem de negócio, quis explorar o registro, como hoje as rodovias. E ela então encontra um processo de pleito junto à coroa para a exploração, ele iria construir o registro, é como hoje, você constrói a rodovia, isso é muito comum, viu? Eles fazem a rodovia, isso nesse período colonial, e depois exploram o registro. E são os homens mais ricos, né? Porque o registro é a área do fluxo. E no caso aí, que fluxo que é do Jauru? É com a bacia amazônica, então é a comunicação com o Maranhão e o Grão-Pará, né? Então, gente, a coisa é muito saborosa, porque aí entra um registro como esse, uma fazenda, aparentemente. Ela é parte pública hoje, foi objeto de um assentamento e aquela parte Então, a gente tem que saber, porque a gente não é urbano. Precisa ver, aquilo que se irradia de circuitos urbanos, tem uma interdependência na lógica urbana, ela precisa também ser incluída na rede. Essas fazendas de abastecimento todas do caminho são incríveis, né? Os pousos, tem um texto lindo do Lohan Vidal, agora publicado na revista Tempo, de 2016, sobre os pousos. Os pousos eram uma coisa incrível, deram origem também a várias cidades, mas mesmo os que não deram, né? Ou seja, é complexo o universo. Está se tornando cada vez mais rico e complexo, mas por isso mais saboroso. E envolve a paisagem natural, né? Os caminhos do patrimônio envolvem também toda essa natureza fartíssima, já muito antropizada. Não é prístina, isso que nós estamos vendo de Chapada, não é nada o que era, mudou muito, mas está aí ainda, né? Como camadas de tempos que nos rememoram essa identidade regional muito particular, né? A gente vai envelhecer falando disso. Alguém? Eu gostaria de fazer uma fala. A todo momento na sua fala, você nos questionava, vocês sabem disso, vocês sabem disso. E eu costumo dizer que às vezes a gente sabe sem ser consciente. E como exatamente essas provocações, sejam provocações na fala de um estrangeiro, sejam as provocações que nós vivenciamos quando nós nos exilamos, né, de forma consciente. Eu falo que eu me exilei em São Paulo 8 anos e foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na minha vida, exatamente para eu descobrir, né, mais ainda a força de ser cuiabana. E eu digo assim, não só cuiabana, pantaneira, mato-grossense, centro-oestina, né, da Amazônia Legal. Herdeira de Bororo. Herdeira de Bororo. De mãe Bororo, deve ser uma coisa matriarcal, né? E eu me recordo muito que eu era muito chateada, uma criança muito chateada, porque eu não tinha um sotaque. Né? Eu não falava o pete, e eu não falo, na verdade, né, o perrateado, mas exatamente você lembra isso, na verdade, eu descobri com o contato com a professora Rebeca. Que eu lembro que uma das primeiras coisas que ela escreve para mim era: você tem um jeito muito cuiabano de escrever. Né? Não sei, muitos de vocês, eu tive professores cuiabanos, então eu ainda peguei essa transição, né, dos migrantes que estavam vindo, porque muitos de nós depois vamos exatamente nos relacionar com sulistas, um pouco mais destinos. Eu adoro falar isso. E exatamente, quer dizer, não é apenas uma palavra, né, mas é um jeito de falar. Né? E aí que vem exatamente essa questão do português arcaico, né, como eu estava te dizendo, imagina uma menina de 14 anos de idade que falava ósculos. O que é isso, né? Quer dizer, provavelmente a grande maioria aqui dos meus alunos não sabe nem o que significa isso. Mas a gente percebe exatamente, né, essa maneira e aí também essas diferentes formas. Então, quando de repente eu fui, primeira vez para Belém em 91, eu me reconheço ali com os S's. A Rebeca te reconheceu porque ela é belenita. Exato. A judia belenita. Eu não te reconheceria no seu sotaque, no seu jeito cuiabano. Ela te reconheceu porque ela também conhece pelo lado de lá. Ela, olha que coisa. E aí os S's, essas coisas todas, que não é só dizer, é do carioca, não.
é do carioca porque é português, né? É de Belém porque é português, né? Ou seja, de repente, alguns traços muito mais fortes que outros. Né? E você está comentando também dessas coisas, e até pegando um pouco da fala da professora Lia ontem, quando ela falava dos terreiros baianos, né, nesse sentido, eu vou resgatar aqui também a questão da ideia dos quintais cuiabanos, que inclusive está muito bem registrado no livro do professor Della Mônica, Por uma Poética da Arquitetura, né, onde ele lembra exatamente como essa fragilidade de abastecimento vindo em alguns momentos pelo rio, faz exatamente que os quintais cuiabanos sejam, olha só, muito antes da gente falar de agricultura urbana, como isso já existia no núcleo urbano, e os quintais eram exatamente essa representação. Olha, aqui no início eu tenho flores, né? Depois eu tenho ervas medicinais, para vocês terem ideia, até a 4ª, 5ª série, um dos exercícios na minha escola pública era exatamente cada um mapear que ervas medicinais que tinha no quintal. O que é isso, se não uma origem indígena? Né? Porque até hoje eu tenho uma certa relutância com alopatia, né? Nada como um chazinho de cidreira, nada como uma erva de Santa Maria, nada como uma losna, odeio o boldo, mas estava sempre presente. Né? E, claro, ao fundo ainda, as árvores frutíferas, que, já que Cuiabá não tinha arborização urbana, era exatamente a copa dessas árvores que fazia sombra no espaço público. Né? Então, nós estamos falando aí de elementos de uma paisagem cultural, que quando nós falamos de centro antigo, e aí também de nossas legislações, a gente está falando de algo completamente perdido. Perdido. Porque o que se quer, se pensa é exatamente se a gente deixa 10, 15 ou 25% de área permeável, mas que se elimina completamente a ideia do quintal urbano, que não precisava ser da casa, da residência, mas que pode ser tranquilamente também de um comércio e de um serviço. Bom, eu gostaria de dizer exatamente isso. Quer dizer, a gente se reconhece, né, de algum lugar, a gente se reconhece de alguma cultura exatamente quando nós somos provocados. A Dorcas até espantada, nossa, tinha piano, né? Eu sinto que a gente pode até inclusive lembrar mulheres, né? 2 mulheres maravilhosas, Zulmira Canavarros e Dunga Rodrigues, que até há pouco tempo se destacava exatamente pelo lado da música. Né? E os cuiabanos, sempre muito cultos, ou uma parte, né, das famílias, sempre muito cultas, o teatro, né, os saraus, a poesia, né, e isso é uma coisa realmente presente, ou muito presente até um determinado momento da história. Bom, eu fico emocionada de falar essas coisas, e eu só quero deixar aqui uma última fala, que é exatamente você se descobrir, né? Aliás, todo mundo quer ser cosmopolita, né? Eu fico vendo, até falando assim para os meus alunos, querem ter o corte de cabelo da moda, querem ter o piercing, enfim, e eu me descobri cosmopolita, aliás, também a professora Rebeca me dando essa lição, sendo cuiabana. E essas coisas realmente não têm preço como lição de vida. Olha, você tocou em pontos cruciais. Primeiro, essa ideia do cosmopolitismo. A gente tem uma ideia de cosmopolitismo vinculada a abraçar um modelo externo homogêneo. O cosmopolitismo é justamente a diversidade, né? Cosmos, a polis de mundo, né? Gente de mundo. Isso era presente desde a origem da palavra, né? E o mais interessante dessa coisa do cosmopolitismo é que hoje de manhã, quando eu acordei e fui tomar café, a televisão estava lá, né? Porque hoje é um mal, né? E o padrão global de qualidade me obrigou a assistir um Bom Dia Mato Grosso, que era igualzinho ao Bom Dia São Paulo. E eu tenho horror do Bom Dia São Paulo, porque eu odeio aquele repórter lá de São Paulo, que é eu nem sei o nome dele. O Bocardi. Odeio. E o daqui imitava o Bocardi. Eu falei, gente, que coisa tão interessante essa região. E ele terminou exatamente como o Bocardi terminava. Bom, eu falei, gente, esse padrão global de qualidade, né? Esse anseio de não falar com sotaque. Você tem que assistir Roberto França, né, Cláudio? Paulada. Paulada. Eu cheguei e fui trazida do aeroporto para cá pelo Maurício. A primeira coisa que eu falei para o Maurício, você não tem sotaque. Porque a gente vem esperando, né, o regionalismo acentuado.
e vocês lutando para apagar o regionalismo, né? Então é uma contradição incrível. A Rebeca, que é essa professora querida, que diz que reconhecia o jeito de falar, porque não é só o jeito, né, os acentos, é a construção, né, o vosso, o inversões, essa coisa do português arcaico. Ela reconhece que ela era belemita. E ela me contou uma coisa interessantíssima. Belém do Pará tinha mais relação ou com aqui, ou direto com Lisboa. Ela disse que ela vem de uma família judaica, que eles lavavam aquelas toalhas da Ilha da Madeira na Ilha da Madeira. Era mais barato mandar para a Ilha da Madeira para engomar e lavar do que fazer isso com as lavadeiras de Belém. Ou seja, nós temos que pensar, né? Belém de fato não está tão distante de Mato Grosso, mas está muito distante de São Paulo. A Renata Araújo, ela é belemita, ela vai estudar em Lisboa porque ela está habituada a ir a Lisboa. Por quê? Porque as relações nesse macroterritório são de outra ordem nos seus diversas camadas de tempo, né? Então isso é uma coisa interessante, essa ideia da diversidade dos arranjos que as redes de comunicação propiciam e como as pessoas vão se reconhecendo em circuitos que para um olho de um paulista não se conversavam, né? E outra coisa, os quintais. Tem um trabalho lindo da Juliana Loureiro, publicado nos Anais do Museu Paulista, volume 20, 2012. É um dossiê que nós organizamos sobre os estudos recentes de urbanização. E a Juliana estuda os quintais de Olinda. Não dá para preservar Olinda sem seus quintais. E ela vai a fundo na documentação de época, mostrando o que se plantava no quintal, o que se criava no quintal. Eram celeiros de abastecimento de umas cidades complicadas, que eram cidades coloniais. Então, é de uma riqueza, e é um patrimônio imaterial fundamental, porque é isso, é o saber, é a medicina, é o conselho da vovó Índia, é o quintal. E não por acaso aqui, né, em Cuiabá, vocês têm o quintal da Dona Domingas, né, que o Lucas me ensinou a conhecer aqui na comunidade de São Gonçalo à beira-mar. Essa ideia, e como diria a Hermínia Maricata, ela fala, hoje, assim como a gente quer ter um padrão global de qualidade, a gente está embebido da cultura do porcelanato, né? Então, não há mais quintal que resista ao porcelanato, né? Por quê? Porque todo mundo não quer pisar na terra. Todo mundo... Bom, meu pai é um cara chato, ele não gosta nem da folha da árvore que cai, porque ele tem que varrer. Então, ninguém mais quer isso, né? Os dissabores da natureza, a não ser como um vasinho de flor. Então, que a cultura do porcelanato extrapolada para a cidade como um todo, é isso que a gente está vendo, cidades esterilizadas, a ponto de a gente nem ver acentos regionais, né, na paisagem interurbana, né? Então é isso, é muito para a gente pensar, né, como arquiteto. Duas falas, né? 1, 2, 3 piadas. Só mais uma coisinha. A presença do Dalmo aqui, a Luciana tem que batalhar para trazer, ele é fundamental, porque o Dalmo foi quem encomendou o livro para o Nestor sobre a mineração. Foi uma encomenda do IFAM. Imagine só, o IFAM olhando para a gente de uma outra forma e pensando essa paisagem cultural, né, com patrocínio. Colegas, essas 3 falas, a professora respondendo, e só pelo adiantado da hora, depois nós vamos encerrar, mas Bia estará conosco até sábado, então, né? 3. Lucas, Heloísa e o professor Piata. Olá, bom dia a todos. Só para fazer uma chave entre a fala da Bia e da Doriane, uma questão muito interessante dos próprios quintais cuiabanos, que exemplifica claramente o que você estava falando, é perceber a presença de um elemento que ilustra claramente isso, a mangueira, né? Todo quintal cuiabano tem a sua mangueira no fundo de casa. E o que é a mangueira, se não a ligação do planeta Terra com essa região, né? Mangifera índica. Não é uma árvore de Cuiabá, mas é uma árvore que passou a ser cuiabana, mas que veio trazida da Índia. Então, o cavalo dos guaicurus, né? Exato. Ou o cavalo selvagem dos pampas, né? Aliás, o cavalo pampa, que marca essa região, que é uma linhagem de cavalo, ele certamente foi gestado aqui na América, né? Ele não poderia existir lá. Ele vem aqui, se aclimata aqui, como
uma mangífera índica, como a bananeira é o máximo. Usa paradisíaca, a bananeira não é nossa. Aliás, me mostraram hoje, você viu o jacarandá das mimosas e eu descobri, o jacarandá não é o máximo, ele também não é nosso. O que é nosso? É o caju, é a jabuticabeira. Então, essa coisa do cosmopolitismo na própria biodiversidade, né? Heloísa. Bom dia, professora. Eu sou da área do turismo, estou gerindo um brilhante museu do patrimônio do século XVIII, no litoral de São Paulo, em Itanhaém. Pela minha formação, pelo meu interesse pelo turismo e como ele é uma ferramenta de desenvolvimento econômico sustentável, de inclusão social, gostei muito da população sobre a questão de inventariar, sobre as suas experiências lá na Espanha, e deixar para vocês isso. O turismo é isso mesmo, ele produz o atrativo, principalmente pela escola americana, onde tudo vira, olha, fulano sentou nessa cadeira, pronto, vamos visitar a cadeira que o presidente dormiu nessa cama, uma parede de vidro, vamos ver a cama. Isso é escola americana do turismo. A escola europeia é menos agressiva que a americana nesse sentido, mas também traz muito essa produção de pontos de interesse, E para nós aqui no Brasil, nós temos tudo pronto, faltando inventariar, faltando produzir infraestrutura de caminhos, que vai levar ao desenvolvimento e a distribuição de emprego, empresa e renda, que é o nosso ponto principal de desenvolvimento. Aqui está trabalhando muito o agronegócio e as coisas até podem andar juntas ali, graças à natureza, a Deus e à natureza que elevou a chapada, impedindo que as máquinas subissem para plantar soja. Já está Mas é chegando uma lá. riqueza, está transformando também, distribuindo um pouquinho de renda por ali. Mas é bem interessante isso. Gostei muito também da questão do resgate do conceito de magnificência para a preservação. Nas artes em geral, ela sempre foi usada, todos aqueles que a gente viaja para ver uma tela do pintor foram beneficiados por esse conceito. E é muito importante a gente resgatar isso, sim. Em relação à preservação, ontem a gente fez a visita no centro, essa é a questão de educar o jovem, a criança, o jovem, e principalmente os proprietários, para que eles percebam que eles têm tesouros ali, coisas que, sabendo por onde olhar, eles não vão nunca mais achar que é um fardo, um peso, esse patrimônio que eles receberam como herança, geralmente. E gostei muito, vou sair muito mais rica daqui. Obrigada. Piazza, professor Piazza. Professor Piazza, do Departamento de Arquitetura da UFMT. Ouvindo essa palestra com essa visão ampla da formação da paisagem cultural, não posso deixar de recomendar o trabalho da nossa colega Shirley Hitomi Bushken, que estuda esses momentos da urbanização do estado do Mato Grosso, desde lá dos princípios com os bandeirantes, pela mineração e depois pela pecuária, a exploração extrativista e tudo mais. E ela destaca essas questões das linhas telegráficas de Rondon e os pontos de apoio para a manutenção dessas linhas e os possíveis núcleos urbanos, inclusive lá do Sepultura, como foi citado aqui. Em cada locais dessas estações telegráficas era prevista pequenas povoações urbanas para manutenção. E aí chega até o período da colonização mais recente. É um trabalho que está demorando para virar livro e é daqui da nossa coleta.
Está disponível na biblioteca da UFRJ, na base Minerva. É uma tese de doutorado que foi convênio aqui da UFMT com a UFRJ. Navegação fluvial a vapor deve ter gerado outras relações de cidades, como hoje também a questão do avião. As escalas do avião devem gerar arranjos muito particulares, né? Aqueles núcleos que são preteridos às rotas de avião, eles ficam muito enfraquecidos, né? Ou seja, nós temos que pensar nas camadas e trazer isso para o presente, né? Inclusive na perspectiva dos rearranjos, né? E outra coisa que eu gostei de ouvir, essa ideia da magnificência é muito interessante, essa ideia do mecenato, porque o patrimônio pode ser um bom negócio. A gente não pode ter pudor, essa coisa meio tonta nossa, né, de não querer mexer com dinheiro, né, que o intelectual não, pode se tornar um bom negócio, né, e vai ser atrativo a esse futuro mecenas por um fato de, não porque ele é generoso, porque é um bom negócio. Na época do Renascimento era isso, era um bom negócio para ele. Fazer a capela para a cidade, fazer o edifício X para a cidade, patrocinar o pintor, porque ele ganhava na autoimagem dele, ele ascendia socialmente quando ele era, em geral, um burguês, né? Um meio aristocrático, era a forma dele se ascender socialmente. Então sempre foi um bom negócio. Mas pode ser um bom negócio de fato. E eu acho que a perspectiva macro-regional, ela permite o fortalecimento das unidades, né? Individualmente ninguém vai chegar com o chapéu na mão e pedir. Mas se você tem uma instância forte como o IFAM por trás, uma Unesco, que abraça uma causa e junta uma macro-região forte economicamente como essa e bate na porta do empresariado, é diferente, né? E o empresariado não é tonto, ele não vai investir em nada que não... Mas se ele for cooptado no sentido do negócio, e aí a gente cabe a nós, né, induzi-lo não para fazer aquilo que o turismo, a maneira norte-americana, não é explorar qualquer coisa, né? Cabe a nós indicar a boa coisa e como explorá-la, né? E induzir o processo, orientar, orquestrar o processo. Eu estou estudando, minha pesquisa atual é São Paulo, e a transformação de São Paulo na virada do 19 para o 20 em pouquíssimas décadas. Eu digo que a cidade, a colina histórica, aquele patrimônio que a gente tem lá, foi fruto da ação da iniciativa privada de um mercado imobiliário rentista. Aí todo mundo fala, ai, mas que coisa está se dando? Mercado imobiliário, né? Como se a gente fosse assim, traíra, né? Imagina, tá? Não, produziu uma cidade. Aí eu falo, mas produziu Paris, produziu Barcelona, produziu Viena. É assim que essas cidades, vocês pensam que o plano do Haussmann vingou que aqueles prédios são todos imóveis de aluguel. Eles são homogêneos porque havia um plano de conjunto. Então, cabe a nós orientar, formar, se infiltrar nas instituições de bom governo no sentido de orquestrar o processo a nosso favor e oferecer bons negócios. Porque, no fundo, é isso. A gente não pode sair da lógica do sistema, a gente tem que se infiltrar no sistema. E as nossas crianças podem jogar uns gamezinhos um pouco mais persuasivos, né? No sentido de elas aprenderem a jogar o jogo, né? E daqui para frente pensar diferente da forma como a gente pensa, né? A gente ainda é muito tímido e acanhado na forma de agir, idealistas demais, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Eu acho, não sei. Bia, muito obrigada. Muito obrigada. Eu acredito que todos que ficaram aqui até o momento também adoraram. E como eu disse, nós temos toda uma programação. Convido vocês para as mesas, da apresentação dos trabalhos. E Bia está conosco, os colegas todos, o Fio, da Almo que vai chegar, e os outros ainda que nós estamos aguardando ansiosamente. E exatamente essas conversas não tem